Boa tarde, sejam bem-vindos. Estou muito contente de estar aqui para lhe entregar mais uma live sobre um assunto importantíssimo. É um assunto que eu amo. Diga aí, Josilene e Ale, tudo ok o som? Então, hoje nós vamos falar sobre dores no corpo. Quem aí sente dores pelo corpo? Quem aí, como eu pensava, né, que dores no corpo era da idade. Houve um tempo em que eu sentia muitas dores, eram dores no corpo inteiro, nos ombros, eu tinha tendinite, tinha bursite, tinha muitas ites. E eu fiquei muito triste, sofri muito naquele tempo, porque eu achava que aquilo era da idade. Eu já havia passado dos 50 anos e pensava que não tinha mais jeito. Eu sofria com aquela situação que eu estava passando. Então eu decidi que eu ia ficar realmente para o resto da minha vida sentindo dores. Quando eu decidi isso, parece que eu aceitei e fui procurar sobre como eu poderia, pelo menos, aliviar as minhas dores. Você sabia que a dor ela pode ser um sinal de alerta? Depois que eu encontrei um anjo na minha vida que me curou através da osteopatia, que é a doutora Fabiana Teles, beijo para ela, eu passei a ficar tão grata e passei a entender, perceber mais o meu corpo. E eu entendo hoje que a dor ela é realmente um sinal de alerta, ela é um aviso para nós que nós estamos tendo pouco cuidado com o nosso corpo. E por isso, por achar esse assunto extremamente importante, eu encontrei mais um anjo que vai nos falar sobre dores pelo corpo, sobre conhecer o seu corpo para entender quando ele está lhe dando um alerta através da dor. E essa pessoa linda é a Ale Martini. Você está aí, Ale? Vou chamá-la. Nós nos conhecemos num treinamento online. Ela vai contar. Então vamos lá. Seja bem-vinda, Ale. Estamos aguardando. E ela vai contar comigo. Olha que linda! Oi, Bem-vinda! tudo bem, Josi? Tudo bem? Você está me vendo direitinho? Tudo ok? Tudo. E eu? Tudo certo? Tudo lindo. Show. Muito obrigada pelo convite. Podermos estar aqui hoje falando sobre algo que é muito interessante e que eu sou apaixonada, enfim, né? Pois é, eu também acho esse assunto importantíssimo, Ale. E eu não sou apaixonada, gente, não é pela dor, É, mas é porque antes eu entendia que a gente não podia viver sem dores. E hoje eu tenho certeza, pela minha própria experiência, Ale, nem precisou, foi após o tratamento em osteopatia, que eu realmente acredito que hoje nós podemos viver sem dores, que não é uma coisa da idade. Eu tenho razão, Ale? exatamente. A gente acaba associando a idade ao ter dor, né? Mas eu que nem eu só gostaria de me apresentar, eu sou fisioterapeuta, né? Sim. Já tenho 7 anos aí de caminhada de formada dentro da fisioterapia. Hoje eu trabalho de uma forma mais holística, e o holístico é olhando o corpo como um todo, né? Que a osteopatia, ela também traz esse olhar que é incrível realmente. A gente não tem como segmentar o nosso corpo, ele é um, e a gente tem que olhar com essa atenção para ele. E a gente acaba ouvindo no decorrer da vida que a idade traz desgaste, que a idade traz dores, que a idade traz cansaço, né?
Só que a gente tem que considerar que cada organismo é um, cada corpo é um. E é que nem eu costumo exemplificar. Eu tenho um paciente de 93 anos que ele não tem dor nenhuma. Que é óbvio que ele vai lindo! ter os desgastes dele, ele tem, né? Devido à utilização do corpo, enfim, ele tem os seus desgastes. Mas isso não significa que ele tenha que ter dor e que a gente tenha que viver com a dor. Então, é muito importante esse novo olhar, esse novo conceito em saúde, para que a gente desmistifique um pouco aquilo que, de uma certa forma, a gente acreditou como verdade, né? Porque tudo aquilo que entra para dentro de nós, na nossa mente, se entra como verdade, a gente acredita. E aí o corpo responde através dessa informação. Então é muito importante a gente estar conhecendo melhor o nosso corpo, por que que nosso corpo está se comportando dessa maneira. Que nem tu disse, qual que é o sinal? Qual que é a mensagem? Tem um alerta ali. A dor, por mais que ela seja desconfortável, dolorida, não é legal, mas a gente pode olhar para ela de um outro ponto de vista. Como se a gente fosse perguntar, o que tu tá querendo me dizer? O que não tá legal aí dentro do nosso corpo, que o corpo tá sinalizando pra gente, né? E isso acontece, né, Ale, que às vezes a gente está sentindo uma dor e não presta muita atenção, e o que acontece? A gente toma um remédio, um analgésico, e a dor não passa. Por muito tempo eu tomei muitos anti-inflamatórios, os analgésicos, só que eu não dava a devida atenção ao meu corpo. Eu nem parava, na hora que a dor parava, eu voltava a ter os mesmos comportamentos, eu não prestava atenção no que eu fazia para causar aquela dor, né? Então, a osteopatia me ajudou a entender um pouquinho isso. Isso, é bem isso. É incrível isso, né, Josi? Porque dentro da própria fisioterapia, quando eu me formei lá atrás, eu comecei a trabalhar com o Pilates e com a fisioterapia que a gente chama de terapia manual, né? Técnicas através das mãos para alívio de dores, de sintomas que os pacientes apresentavam. E o que eu pude perceber? Que tanto com o Pilates, tanto com a terapia manual, a gente tem ótimas melhoras, ótimas, mas sempre tem aquelas pessoas, aqueles pacientes que acabam não melhorando, né? Então, é realmente esse olhar. O que essa pessoa está fazendo? Eu tenho que conhecer a história dessa pessoa. A pessoa tem que conhecer a sua história, mas o terapeuta é importante também estar questionando, estar compreendendo para conduzir a pessoa, porque a gente acaba que não se dá conta que um simples hábito que a gente tenha pode nos desencadear algum sintoma, alguma dor no corpo, algo que o corpo adota como automático e então acaba que a gente nem percebe o que está fazendo. E quando eu trabalhava só com o Pilates e a terapia manual, eu sentia a necessidade de buscar algo a mais para aqueles pacientes que eu não estava conseguindo ajudar com aquilo que eu já tinha. E foi aí, então, que eu conheci dentro, né, das várias possibilidades que a fisioterapia tem, e a osteopatia é uma delas e é maravilhosa, eu conheci a microfisioterapia, que depois a gente pode estar conversando um pouquinho mais sobre ela, mas quando eu conheci a microfisioterapia, foi que eu, como terapeuta também, eu abri muito mais o meu olhar para comigo e para com os meus pacientes. E isso foi incrível, porque dá um salto tanto no atendimento quanto na compreensão da pessoa em relação ao corpo. Por quê? A gente é corpo, mas a gente também é mente e espírito, né? E o espírito envolve o emocional. E isso não é segmentado em nenhum momento. É sempre um. É como se quando atinge o corpo,
já atingiu antes o mental, o emocional também já está fragilizado, antes de até mesmo atingir o corpo. A gente tem dores no corpo, e só que essas dores elas podem ser existentes devido a um trauma físico, claro, né? Tem gente que sofre acidente, tem gente que sofre uma queda, ou atletas, né, que se lesionam bastante. Mas o que eu gosto de trazer? As dores físicas, elas também podem ter causas tóxicas, químicas e também emocionais, né? Claro que a gente tem uma porcentagem hereditária que ela é muito pequena. Para quem não conhece, a epigenética, tem um livro que eu gosto muito, que é do Bruce Lipton, que é A Biologia da Crença. Ele fala sobre a epigenética, que seria o quê? O quanto o nosso ambiente e a percepção que a gente tem do nosso ambiente interfere no meu organismo e na expressão dos meus genes. E o que isso significa? Significa que a gente pode pensar como um peixinho dentro de um aquário. Esse peixinho é o indivíduo. Só que se o aquário dele, o entorno dele, e esse entorno envolve o quê? Os hábitos de vida. Isso inclui alimentação, atividade física, o sono, tudo aquilo que ele está fazendo, o trabalho, as relações, Sim. né? Tudo isso é o aquário dele. Se esse aquário está sujo, vai interferir diretamente no peixe, que é nós, né? Nós como indivíduo. Quando a gente busca um Tô tratamento, entendendo. uma terapia, uma osteopatia, uma fisioterapia, a gente vai buscar trabalhar o corpo, o organismo, o peixe. Só que muitas vezes, quando volta para o seu ambiente, volta para aquele As aquário dores. sujo. Então, é por isso É que os nossos assim, hábitos de vida, eles são fundamentais. É um influencia. conjunto, né? Uhum. É assim, Ale, como se você tivesse, tá tudo bem, né? Mas aí de repente você tem uma discussão com a pessoa que você ama, às vezes pode ser com o marido. E aí de repente sua cabeça começa a latejar de dor, né? Então, aquilo ali nem sempre o remédio vai curar, é como se fosse aquela confusão é o aquário sujo, não é isso? Exato. E O como é remédio. Pode falar, Josi. Como é, onde é que entra aí essa terapia holística, a microfisioterapia, para ajudar a gente a limpar o nosso aquário? Show. Lembrando, né, que obviamente os remédios, eles são necessários às vezes, né? Porém, a medicação a gente vai estar trabalhando o sintoma. Infelizmente, a gente não consegue tratar a causa deste sintoma. Por quê? A causa, ela tá lá nas profundezas, né? E essas causas, que nem eu falei antes, ela pode ser física, química tóxica, emocional ou hereditária, uma porcentagem menor, né? E dentro da Sim. microfisioterapia, é uma técnica também de terapia manual. Ela é uma técnica francesa, a gente trabalha com as mãos sutilmente no paciente. São toques parecidos com um carinho, assim, sabe? O paciente deita. Ale, só lhe interrompendo, a Joseline disse que é como se fosse uma mágica, ela aqui no comentário, disse que quando ela fala, ela tem vontade de ser vizinha de um fisioterapeuta dela, quando ele trisca, a dor some. Ai, que amor! Realmente. Eu sou bem suspeita para falar da fisioterapia, porque é uma profissão encantadora, realmente, né? Um acolher a dor do outro, de uma certa forma, né? Num âmbito geral, assim. Eu acredito que todas as profissões têm importância, óbvio, mas a fisioterapia, ela é realmente linda. E quando a gente vê que o fisioterapeuta faz com amor, Verdade. os resultados, eles são incríveis. E é sempre uma associação, né? Não é apenas o Isso. fisioterapeuta. O paciente, a É. pessoa, tem que ter ali uma sintonia,
para que ele também tenha o interesse de se cuidar, porque às vezes a gente vai numa fisioterapia, numa osteopatia, e é uma sessão ali de 1 hora, 50 minutos, e tem pessoas que voltam dali 1 semana, 2, 1 mês. Então, é 1 horinha, mas que de uma certa forma ela é transformadora, né? Porque desperta tanta coisa naqueles 50 minutos, 1 hora, que as pessoas começam a acordar e percebem o quanto elas são responsáveis por aquilo que o corpo delas está desenvolvendo, né? Porque são os hábitos, é como vai lidar, que nem tu comentou, às vezes tem as brigas em casa, às vezes, né, se desentende com alguém, a gente passa por frustrações, decepções, às vezes a gente perde alguém querido, e sim, isso tudo pode estar refletindo no corpo. E aí entra a microfisioterapia, porque a microfisioterapia é uma terapia complementar que ela vai estar trabalhando nas nossas memórias celulares. Então, quem desenvolveu a microfisioterapia foram 2 franceses osteopatas. Então, eles tinham todo o conhecimento amplo da osteopatia, né? Porque a osteopatia, ela vai trabalhar a questão de fáscias, de vísceras, o corpo como um todo, né? Então, com todo esse conhecimento, eles perceberam que aqueles pacientes que vinham para a osteopatia, eles faziam as movimentações, as mobilizações, o paciente ficava bem, depois de um tempo ele retornava com a mesma queixa. E aí eles começaram a se questionar, mas por que que volta a ser ajustado, né? E aí, então, eles foram estudar, eles estudaram muito a embriologia, então a microfisioterapia, ela tem um embasamento muito forte na embriologia. O nosso desenvolvimento, desde a concepção e toda a vida ali intrauterina, do desenvolvimento, né, embrionário, ela é muito importante, ela explica muitas reações que nós temos e explica muitos comportamentos corporais. Então, por exemplo, às vezes a pessoa pode ter uma dor no joelho, mas isso está correlacionado lá na cervical. Ou a pessoa tem uma dor no ombro e ela pode também estar com um problema de fígado, né? Eu costumo dizer que são... na embriologia, quando a gente é formado, a gente tem a formação de vários tecidos. Eu não vou entrar em muitos termos técnicos para que vocês possam entender melhor. Mas a gente tem toda a formação ali. Nas 3 primeiras semanas, muita coisa já se formou. E como a gente é muito pequenininho, muita coisa nasce junto e perto. E essas estruturas que nascem juntas e pertinho, é como se elas criassem o que fosse vagões de trem, um conectado no outro. E isso se permanece durante a vida inteira. Existe essa comunicação e essa correlação. E aí, então, quando a gente tem um desses vagões que descarrilha, vai interferir consequentemente nos outros. Por isso que às vezes a gente tem uma dor no ombro, pode ter um problema no fígado. Não existe uma separação, uma fragmentação do corpo. Por isso que a gente estuda muito a embriologia, enfim, desenvolvimento da espécie, do indivíduo. E aí a microfisioterapia, essa técnica, através do toque, ela vai identificar qual que é a memória. Qual que é a causa primária atrás daquele sintoma que a pessoa e o paciente está trazendo. Interessante, só através do toque, né, Ale? Toque. E a gente tem os mapas, né? São muitos mapas. O corpo foi todo mapeado. Ale, e a Josilene está perguntando sobre Joanetes. Se a microfisioterapia ajuda a Joanete. Mas antes de você responder sobre a Joanete, essa história da correlação, ela é muito interessante. Eu chegava lá com dor no ombro, né, na minha anja doutora Fabiana.
E ela também, além disso, por que que eu chamo de anjo? Porque ela incutia que ia ficar boa. Ela sabia, né, que podia curar. Só que eu já estava tão sem a esperança que eu nem acreditava mais. Eu acreditei mais porque ela me dizia. Isso é importante o fisioterapeuta ter, né? Essa capacidade de passar a crença à pessoa, fazer a pessoa, o paciente, acreditar que vai ficar bom. E eu chegava lá com dor no ombro e ela me tocava aqui pelo estômago. Meu Deus, o que é que tem a ver? Tá doendo é meu ombro. E ela começava pelo estômago. Eu ficava impressionada. Isso. Aí a história dos vagões, né? Isso, Isso, Ali. isso. É a gente desmistificar que a pessoa vem com uma dor no ombro, que nem tu, né? E aí a gente a gente acha que a pessoa vai ficar mexendo só no ombro. A fisioterapia, ela evoluiu muito, ainda bem, né? É, Antigamente eram mais restritos os tratamentos, mas hoje em dia muita coisa já evoluiu e se ampliou para que cada vez mais se olhe para esse todo. Às vezes a pessoa chega com uma dor no quadril e o fisioterapeuta já não fica mais mexendo só no quadril, porque é o todo, né? O reflexo, a dor está acontecendo no quadril, mas não necessariamente a causa primária está ali. O quadril é só quem está sofrendo, o ombro é só quem está sofrendo, é quem está emitindo uma mensagem. Mas é como se fosse. Uma vez um paciente me disse que eu virei detetive do corpo. Então, os fisioterapeutas, eles viram detetive do corpo. Porque a gente vai pesquisando e questionando para identificar aonde é que está a fragilidade, onde é que está a causa primária desse sintoma. A gente não olha mais só para o local aonde está o sintoma. Se amplificou muito, e claro, devido aos estudos e devido a todo esse leque que nós temos hoje, a osteopatia também é incrível e realmente vai trabalhar muito essa parte abdominal, das vísceras, justamente porque as nossas vísceras, elas estão totalmente interligadas com alguma articulação, com algum músculo, né? Tudo está interligado, tudo está interligado. isso. E, Ale, e assim, eu acho fantástica a fisioterapia e a evolução dela. E eu sei, meu filho é pediatra, ele disse que tudo precisa de um fisioterapeuta a partir da hora que o neném nasce, né? Eu sou fã realmente dos fisioterapeutas. Acho que se eu tivesse tempo, eu aprenderia a estudar fisioterapia, mas eu tenho uns projetinhos na frente, quem sabe? Sempre é tempo, Mas né? aí, mas eu fico me perguntando, por exemplo, na minha época, eu ia ao ortopedista, né, cheio de dores, ele indicava a fisioterapia, mas ele não indicava a osteopatia. Precisou encontrar também um anjo. E eu, assim, no meu feed, eu falo muito, né, de que hoje eu vivo sem dores, e as pessoas me perguntam como eu fiquei boa. Eu digo que foi através da osteopatia. E muitas pessoas não conhecem. Você sabe me dizer assim, por que não há uma divulgação dessa parte mais de dentro da fisioterapia? Né? Não, eu, pelo menos, também não tinha ouvido falar em microfisioterapia até conhecer você. Entendeu minha pergunta, Ali? Entendi, Josi. Até, digamos que assim, é uma pergunta bem interessante. Eu acredito que não tenha uma resposta exata, né? Eu acredito que seja um crescimento muito rápido, né? Hoje em dia, a gente consegue ter uma disseminação de informação mais fácil e mais rápido. Mas antigamente não era tão rápido e tão fácil assim. Eu posso falar por mim, por exemplo, dentro da microfisioterapia, que muito pouca gente conhece ainda, né? São mais pessoas que não conhecem do que conhecem. Eu acho que não dá para jogar a bola para alguém.
eu, por exemplo, tenho uma responsabilidade em divulgar mais. Porque se eu trabalho com essa técnica, quem tem que divulgar sou eu, né? Porque as coisas novas vão chegando, só que o boca a boca é o que mais chega. Provavelmente tu buscou osteopatia, para ti foi muito bom, aí tu já indicou para todo mundo, e aí essa outra pessoa foi e busca, né? Mas Vai às descobrindo. vezes acaba que a gente vai indicar aquilo que a gente conhece. E às vezes a gente não vai num consultório médico e apresenta, ó, eu trabalho com isso, né? Então acaba que eu também acredito que tenha uma responsabilidade do terapeuta nessa disseminação, mas é uma coisa assim, osteopata, fisioterapeuta, a gente trabalha muito. Que nem agora, nessa quarentena, que eu estou conseguindo divulgar um pouco mais o meu trabalho. Porque senão, às vezes a gente entra no consultório às 8 da manhã e sai às 8 da noite. E quando vê, a gente não consegue divulgar e disseminar o que realmente gostaria, né? Mas o que acaba Pois ajudando é. muito é o boca a boca. Isso faz uma diferença incrível, assim. É, porque eu senti na pele, por isso que eu lhe perguntei, Ali, porque eu passei muitos anos mesmo fazendo a fisioterapia convencional. E eu não sei, ela não funcionou em mim. A dor vinha e voltava. Eu acho que também eu tinha culpa nisso. No momento que a gente passa a perceber o corpo da gente, a gente sabe onde é que a gente está errando. Muitas vezes a gente provoca as dores porque não toma remédio ou porque não faz o tratamento da forma correta, não é isso? Isso. Mas eu fico pensando, Ale, naquelas pessoas que, como eu, já estavam sem esperança de parar de dor, de sentir dores. E eu tive a sorte de encontrar alguém que era o ortopédico que me disse, vá a um especialista em ombro. Aí a especialista em ombro me disse, vá para um osteopata, um osteopata. Eu nem sabia o que era aquilo. Isso foi por volta de 2016, 2017. E aí eu fico assim, se a pessoa não achar um anjo que lhe indique, como ele vai fazer? Vai ficar a vida inteira só na fisioterapia convencional, né? É, É difícil, a gente tem que divulgar mesmo. hoje acaba que facilita realmente, porque quando a pessoa está com algum desconforto, eu tenho vários pacientes que chegam assim no consultório, né? E vão pesquisar realmente na internet o que poderia estar ajudando elas nesse desconforto, nessa dor, nesse sintoma, nessa doença. E aí, então, existem as possibilidades, né? O que me vem muito também é o fato de que a gente vai levando uma vida muito, é, eu diria, desconectada, né? A gente vive uma rotina sobrecarregada, sem muita presença, no fazer, 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 fazer. E essa desconexão com a gente causa um certo afastamento da gente com a gente mesmo. E aí a dor, que é aquele sinal, né, que a gente diz, a dor, ela vem como um cutucão. É uma mensagem do corpo dizendo que está precisando de ajuda, que sozinho ele não está dando conta. Porque o nosso corpo, ele o tempo inteiro está trabalhando a nosso favor. O tempo inteiro. Existe um comportamento biológico do nosso corpo que ele é nosso amigo. Ele não é nosso inimigo, ele não está querendo nos agredir e nos atacar. Só que frente àquilo que ele está recebendo, e isso que ele recebe são as informações que o tempo inteiro a gente está entrando em contato, vai ter uma reação. Toda ação tem uma reação, né? Então, existe esse comportamento biológico que a gente pode estar falando um pouquinho mais. Porém, quando a pessoa tem uma dor, às vezes ela não dá bola. Aí ela vai levando essa dor, ela vai levando. Até um certo ponto que daqui a pouco essa dor fica insuportável. Que é aí
que a gente acaba recebendo os pacientes no consultório. Quando aquela dor já está incomodativa, está com uma frequência maior, uma intensidade que não está conseguindo mais levar aquela rotina. E aí, quando o paciente chega no consultório, é como se ele tem um despertar. O que eu estou fazendo com a minha vida? E provavelmente deve ter sido isso que tu sentiu, né, Josi? Porque quando tu tá ali na frente de alguém, esse alguém tá te fazendo perguntas, que nem, por exemplo, assim, quando eu faço a minha avaliação, eu pergunto se a pessoa nasceu de parto normal ou cesariana. Tem muitos que não sabem responder. Nossa. Ou seja, não sabem nem como é que veio para a vida. É errado? Não, não é errado. Mas daqui a pouco, o quanto tu te conhecer é importante. Porque saber como foi o nascimento faz uma grande diferença. E a pessoa só vai se dar conta do quão desconectada ela tá dela quando ela senta na frente de alguém que começa a perguntar, que começa a se interessar em saber um pouco daquele contexto, daquele aquário, para que aí sim esse profissional possa ajudar, né? E aí então eu percebo dentro no consultório que as pessoas acabam despertando quando elas vêm. E aí que elas começam a criar e a desenvolver uma consciência. E aí elas vão começar a olhar para a sua vida de uma maneira diferente. Elas saem do consultório já vendo, que nem meus pacientes dizem, meu Deus, eu nem vi que o dia estava tão lindo naquele dia. Ou vai cuidar como entra no carro, como vai pegar um ônibus. Começa a cuidar como está sentado na cadeira, jantando, a postura quando está comendo, quando está vendo televisão, a postura quando está trabalhando. Ai, nossa, ela me perguntou do meu sono. Eu vou começar a observar mais do meu sono, porque às vezes a pessoa nem sabe. Ai, meu Deus, que horas que eu vou dormir, que horas que eu vou acordar, enfim. Existe uma não atenção para consigo, devido à velocidade que a vida vai passando e a gente vai pegando coisas para fazer. Então, devido também a essa desconexão, às vezes a gente não percebe ou não enxerga determinadas indicações que nos fizeram. Por exemplo, eu tenho pacientes que chegam no consultório, ai, nossa, me falaram sobre a microfisioterapia 2 anos atrás, mas eu nem dei bola. Porque ainda é aquela coisa assim, não estava na hora. Eu costumo dizer, não estava na hora. Talvez naquele momento, há 2 anos atrás, se tu tivesse procurado, tu não estaria tendo a atenção contigo que tu tá tendo hoje. Talvez tu tivesse vindo, nem tivesse dado bola e tipo, nem funcionou. Por quê? Porque não estava na hora da pessoa se dedicar, sentar, ouvir tanto o profissional que está na frente quanto o próprio corpo. Porque tudo requer uma atenção. Cuidar do corpo requer uma atenção, requer tempo, requer dedicação. Tu sabe muito bem disso, né, Josi? Pois é. E essa consciência corporal que você está falando, eu adquiri realmente após curar as minhas dores e após conviver bastante com fisioterapeutas e com os osteopatas. Por quê? Porque eu passei a me perceber. Hoje em dia, eu digo que eu faço um rastreamento da minha dor. Quando eu sinto uma dor, uma crise de garganta, um sinal que meu corpo está dando, eu presto atenção e vou atrás como se fizesse uma perícia, né, Ali, para descobrir o que eu comi, o que eu senti, com quem eu falei, até com quem você falou, às vezes pode desencadear uma dor em você, não é verdade? Então, eu faço essa perícia para perceber com quem eu falei, o que eu senti quando falei com aquela pessoa, o que eu comi, até chegar no momento que a dor começou. Isso eu aprendi e eu pratico, porque é muito importante para a gente já chegar, se precisar ir ao médico, já chegar com isso tudo na ponta da língua para ele, não é isso? É isso. E realmente vai fazer diferença, né? Quanto mais informações a pessoa consegue compartilhar, é como se a gente fosse
montando um quebra-cabeça. E aí, então, vai vindo uma clareza e uma consciência maior, né? É claro, É, existem muitas pessoas que, assim, eu nunca tive dor, comecei a ter dor e já vai procurar, né? Porque é um aquela coisa médico, assim, nossa, né? eu nunca, por mais que a pessoa não esteja conectada consigo, ela sabe, opa, eu não tenho costume de ter dor, e daí eu tô tendo, tem alguma coisa, então ela já vai procurar, não necessariamente é só quando a dor tá terrível, né? Até porque hoje em É, dia a gente está ouvindo se falar mais sobre prevenção, sobre não deixar um sintoma realmente aparecer, cuidar da saúde antes, né? A nossa alimentação está isso, mudando de novo, é como se a gente estivesse resgatando hábitos que nossos avós tinham. Uma alimentação mais exato. saudável, né? É, Dormiam mais. Então a gente está uhum. resgatando esses hábitos e que eles sempre foram importantes, né? E é tão importante a alimentação, né, Ali? Às vezes a pessoa gosta mais de tomar remédio do que comer uma fruta. E não tem assim a ideia, por ser tão mais fácil, tão óbvio, as pessoas, a maioria, não acredita que uma boa alimentação pode deixar seu corpo sem dores. Eu Muito. senti isso também na pele, quando eu emagreci, passei a me alimentar de forma saudável. Isso tudo é um conjunto de ações, não foi só a osteopatia. Foi todo um conjunto de ações que eu tomei para eliminar as dores. E é muito importante. Às vezes, tomar uma água com limão, cuidar da imunidade, né? Isso hoje. E, mas se você não esqueceu ainda de falar da Joanete, né? A Jocelyn está perguntando sobre a Joanete, se a microfisioterapia cuida, e sobre encurtamentos dolorosos. Ela sabe de tudo, eu nem sei o que é isso. Que show! Então, é claro que assim, a pessoa tem um sintoma, né? Que nem ela traz o desenvolvimento da Joanete. Aqui, dentro, né, de uma conversa assim, sem conhecer a pessoa, sem saber os hábitos que ela tem, sem ver o corpo dela, sem tocar no corpo dela, é difícil dizer algo, tá? Mas é, existem informações generalizadas e globalizadas. O que significa isso? Eu também trabalho com a leitura biológica, que é derivada da nova Sim. medicina germânica, que pode ser que muita gente também não conheça. Quem desenvolveu a nova medicina germânica foi um médico alemão oncologista, Dr. Hammer. Por que Sim. que ele desenvolveu a nova medicina germânica? Que aí eu vou chegar na Joanete, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho mais. Ele perdeu um filho por bala perdida. E na sequência, ele teve câncer de testículos. Como ele sabia que ele cuidava da sua saúde, que ele tinha bons hábitos, ele não estava dentro do grupo de risco para desenvolver câncer. Ele se tratou como um bom oncologista e depois de um tempo a mulher dele também desenvolveu câncer nos ovários. E aí então ele pôde se dar conta que, opa, não é uma simples coincidência, né? Se perde um filho e aí se desenvolve um câncer justamente nos órgãos reprodutores. E aí ele começou a investigar a vida dos seus pacientes com outro olhar. E aí que ele correlacionou que sim, quando a pessoa desenvolvia algum sintoma, alguma doença, existiam conflitos emocionais envolvidos, né? E isso está relacionado tanto para as doenças mais graves, mas também para uma simples dor. Uma simples dor no ombro, uma simples dor no joelho, simples entre aspas, né? Porque comparado daqui a pouco a uma doença mais grave, existem proporções diferentes. E aí, ele estudou muito, né? Ele estudou ali mais de 40 mil casos de câncer, e aí ele identificou que existe um triângulo, um trígono que é inseparável, que é um órgão,
a psique e o cérebro, né? Então, Entendi. sempre que eu tenho um órgão impactado, e esse órgão pode ser, por exemplo, uma articulação, vai ter uma referência no cérebro de acordo com uma percepção. Qual percepção que aquela pessoa está tendo perante a vida? Eu costumo dizer que é o óculos que a pessoa está enxergando a vida. Eu tenho o meu óculos para enxergar a vida. Tu, Josi, tem o teu óculos para enxergar a vida. Esse óculos vai depender da história que tu viveu. O meu óculos vai depender da história que eu vivi, de toda, né, a jornada. E a percepção que se tem disso. E o que seria essa percepção? Que eu acho bem importante a gente estar falando, né? A percepção é a forma como eu vou compreender, como o meu corpo vai receber e processar essa informação. Por exemplo, tu tem uma discussão com o teu esposo. Tu vai interpretar essa discussão de uma maneira e ele de outra. Para ele, daqui a pouco, foi uma simples discussão. Para ti, ai meu Deus, ou o inverso. É uma metáfora, é só um exemplo, exatamente, o fim do mundo. Então, se eu estou olhando para um objeto que tu também está olhando, o teu ângulo é diferente do meu. Então, são diferentes pontos de vista. A nossa percepção, ela está muito relacionada com o nosso biológico, ou seja, num desenvolvimento das espécies, né, que a gente, desde lá das bactérias, todo o desenvolvimento de espécies que a gente tem, nenhuma se perde, todas se acrescentam. E isso é importante a gente saber para compreender o nosso corpo. Quando a gente fala de um olhar biológico, de uma percepção biológica, a gente tem que voltar para a natureza, porque nós somos animais dentro da nossa composição. A gente tem uma resposta biológica. E essa resposta biológica, ela é 95%. O nosso consciente, ele é de 5 a 10. É muito pouco, né? Outro exemplo, para que fique, às vezes, mais claro, é, por exemplo, assim, eu vou fazer uma cirurgia, né? Conscientemente, eu sei que essa cirurgia ou é para salvar minha vida ou é para fazer um bem, porque ninguém faz uma cirurgia para o mal. Mas o meu corpo, dentro de um inconsciente, dessa percepção que eu não comando, que eu não controlo, eu vou lá, eu faço a cirurgia, eu tenho corte, eu tenho algum instrumento que entra para dentro do corpo. E esse inconsciente pode perceber isso como uma invasão, como uma agressão. Eu não tenho como controlar isso, né? Então, essa percepção, eu posso fazer uma cirurgia e meu corpo não sentir absolutamente nada. Para ele tá tudo certo. Mas eu posso ter essa percepção distorcida, né? Mais puxada para o biológico, vai depender de pessoa para pessoa, de organismo para organismo e das memórias que ela carrega, até mesmo dos ancestrais, né? E isso vai fazer uma diferença imensa no que a gente chama de saúde e vitalidade das nossas células. As nossas células, sejam as células dos tecidos musculares, articulares, elas têm um ritmo vital que a gente chama diferente das nossas células das vísceras e que se diferencia também das nossas células do sistema nervoso. Isso tudo de acordo com o desenvolvimento embrionário. E por que eu falo isso? Porque é importante para a gente compreender e entender que, às vezes, uma Joanete, eu vou ter que tocar no corpo dessa pessoa, analisar a história dessa pessoa para conseguir entender o que esse corpo está querendo dizer, o que ele está em alerta, né? Qual que é a memória, o que levou a esse organismo, de uma certa forma, se fragilizar, pode ser uma pequena fragilidade, né? Mas que levou a um deslocamento dessa articulação, né? Mas nas questões músculo-esqueléticas, num conceito muito, muito, muito generalizado,
aquilo que envolve músculo, articulações, como tem a ver com a nossa estrutura, tem muito a ver com uma percepção desta pessoa estar com uma dificuldade em se valorizar ou ter alguma impotência. Quando a gente fala de pé, o pé é aquele que nos sustenta, é aquele que nos impulsiona, né? Então, daqui a pouco, essa pessoa estava com alguma dificuldade em deslocamento, em movimentação também. Mas lembrando, isso é num contexto muito, muito geral. Teria que ver a história dessa pessoa, como está a percepção dessa pessoa, o corpo, alinhamentos desta pessoa. Isso tudo vai fazer diferença, né? Como a pessoa tem uma joanete, a gente pode ter disfunções que estão para cima e desde lá de cima, né? Aí tem que fazer uma avaliação, enfim, tem que ver se ela tem dor, se não tem dor. Dr. Hammer identifica fases da doença, que a gente chama. Ele pode estar numa fase ativa da doença, numa fase pós-conflito, e isso vai diferenciar os sintomas que essa pessoa está tendo. E daqui a pouco, se ela tem uma joanete e não tem dor, ela pode estar vivendo uma determinada situação, né? Deste conflito, uma determinada fase. Mas se daqui a pouco ela está com dor, ela está vivendo uma outra fase do conflito que a gente chama. O corpo, ele é muito amplo, muito complexo, né? É muito incrível. Quando a gente começa, é como se a gente não quisesse mais parar de querer compreender tudo que o nosso corpo tem para nos falar. Que linda, Ale! A gente sente amor nas suas palavras. Sabe que você faz mesmo com muito carinho. E eu estou muito contente que você está aqui. Parabéns. Você estava dizendo que estava nervosa. Olha, dando show aí. Obrigada, Josi. Contigo fica mais fácil. Ei, Ali, você é de qual cidade? A Josilene disse que vai lá para ver a joanete dela. Ai, amada, pode vir, Josi. Eu sou de Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, né? Trabalho com a fisioterapia há 7 anos já. Conheci a microfisioterapia desde 2016. Foi entre aspas, sem querer, mas eu costumo dizer que eu vou seguindo o fluxo da onde a vida vai me levando, aonde a minha intuição vai me levando. E aí eu cheguei na microfisioterapia, quando eu fui fazer o curso eu nem sabia o que era. Eu só sabia que eu queria fazer. Coloquei na cabeça e fui. E aí, quando eu cheguei lá, eu me deparei então com esse universo amplo e o que abriu, né? Aquilo que abriu o meu olhar. Eu acredito que cada profissional tem o seu despertar, independente do conhecimento que ele vai buscar. Nós, como profissionais, a gente também vai se curando para poder curar os outros. E isso também é incrível, né? Eu já tive as minhas questões para recuperação, né, de saúde. Uma vez eu tive uma paralisia facial, depois eu tive um grande problema no meu quadril, na minha coluna. E então a gente vai buscando, de uma certa forma, aquilo que vai também nos chamando. E aquilo que vai fazendo bem para nós, a gente só quer proporcionar o bem à pessoa que busca o nosso serviço e o nosso trabalho também, né? Isso que nos impulsiona a estar sempre buscando, a estar sempre em movimento, a indo atrás de novos conhecimentos, de técnicas diferentes, inovadoras, para que a gente possa estar ajudando aí as pessoas de uma forma mais global e acolhedora. Eu acredito que faz toda a diferença. E aí, então, eu trabalho aqui em Caxias. Você é da onde mesmo, Josi? Eu sou de Teresina, Piauí, numa cidade quente, calorosa e linda. Ah, que maravilha! Aqui, olha, por incrível que pareça, era para estar bem frio, porque começou o inverno, né? E estamos num calorzinho gostoso. Mas não é quente aqui não. Aqui é entre 39 e 40 graus.
Nossa, não, nem pensar. Aqui, quando dá inverno, dá 0 graus. Ai, meu Deus, eu amo o frio para ir passear, acho linda as roupas Para elegantes. ir passear, exatamente, né? Ale, pois é, nossa live foi tão maravilhosa que a gente não viu passar 1 hora, só faltam quê? 10 minutinhos para Uau! 1 hora. Então, quem quiser ainda fazer alguma pergunta, ainda dá tempo. Mas eu queria deixar aqui, eu espero que a gente tenha contribuído, né, Ale, para a pessoa, para despertar, que seja pelo menos para despertar, procurar saber o que está acontecendo, se meu corpo está reclamando, para começar a ter essa consciência corporal, a começar a conversar com seu corpo, aprender a se abaixar. Eu sou tão consciente, né, dos meus movimentos, Ale, que quando eu vejo uma pessoa atendendo aqui ao celular e ele faz assim, meu Deus, dói no meu pescoço, porque eu sofri aquela dor. Então, que essa live tenha servido para essas pessoas terem começar, né, a despertar para essa consciência corporal. Exatamente, é Então, bem importante, né? Como disse, como a gente fez o treinamento com o Diego juntas, né, Josi, que foi realmente incrível também, a gente tá dando esse passo, né? Eu falo por mim principalmente, pra gente. Ah, olha que amado, beijo! Meu oi, professor Diego. da escola, que lindo! E que a gente possa, né? Eu falo por mim, de estar aqui assim, falando, podendo falar do meu trabalho, disseminando isso que eu faço com muito amor e sim despertando. Eu acredito que cada um, às vezes por algo bem pequeno, vai despertar algo no outro e aí a gente vai formando uma corrente do bem tão linda que a gente vai perdendo o tamanho de quanto a gente pode abranger. E como o Diego diz, né, no nosso treinamento, que às vezes uma colher de chá para nós é uma colher de sopa para o outro, né? Então eu tenho certeza que a gente não está aqui à toa e que vai chegar a informação e a mensagem em quem tem que chegar, né? Senão nós não estaríamos aqui, não tinha tudo fluído para estar acontecendo e sendo compartilhado, né? Ok, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Estou realmente, gostei demais, viu, Ale? E vamos continuar, né, com o nosso trabalho, levando a nossa mensagem para as pessoas viverem sem dores, porque viver sem dor, para mim, nossa, é uma nova É vida, eu uma digo nova isso. vida, É uma exatamente. nova vida. E às vezes a pessoa se acostuma tanto com a dor que ela pensa que a vida dela está normal com aquela dor, que não tem mais jeito, e não é verdade. Quando a gente passa a sentir, a viver sem dores, é uma coisa mesmo muito diferente, muito gostosa. Quantas Espero que tenha vezes, ajudado. claro, quantas vezes, né, Josi, que a gente acha que não tem mais o que fazer para essa dor, né? É, Mas dentro de exato. todas as possibilidades que a gente tem hoje, a gente pode buscar muita coisa interessante, buscar muita ajuda de profissionais que podem sim estar nos auxiliando. Eu gosto muito de dizer e deixar o recado que quanto mais a gente se conhece, mais a gente toma as rédeas da nossa vida. E isso nos Isso. possibilita fazer escolhas mais conscientes, né? E aí a gente se conecta muitas vezes com uma nova vida. E isso é lindo, que nem tu disse, né, Josi? A gente vai se conectar com um novo eu, uma outra versão de si mesmo. A gente vai se conectar com essa nova vida, vai enxergar a vida de uma maneira diferente, às vezes por um simples fato de uma dor buscou um Ter tratamento e passado. aí despertou. Então, no fundo, que é o que eu digo para os meus pacientes, a gente tem uma gratidão pela dor, né? Ela não é nossa inimiga, ela é um alerta, mas se essa dor te impulsionou uma mudança e uma transformação, ela é dolorida, sim, é desconfortável, sim, mas tem uma gratidão ali, porque ela foi
o impulso para a virada de chave, né? Eu agradeço muito o convite, estar aqui, podendo falar um pouquinho do meu trabalho, né? Com o que eu trabalho e um pouquinho de mim também, compartilhando aí experiências e conhecimentos. Foi muito legal. Muito obrigada. Obrigada a você e até a próxima. Vamos ter outras, né? Até a Beijo, próxima. Vale. Beijo, Beijo. gente. Gratidão Obrigada por pela todo mundo que presença. esteve aqui. Tchau. Tchau.